Neste vídeo iremos analisar algumas situações que são estruturais no SolidWorks e, aliás, são estruturais em qualquer programa de modelação paramétrica. Iremos então focar a nossa atenção na criação do primeiro esboço, concretamente o cuidado a ter na definição das entidades bidimensionais. Aqui iremos olhar para a orientação e escolha dos planos de referência, isto é logo uma das primeiras operações a realizar, saber o que é o referencial de origem, atender à alteração que acontece no Command Manager quando se entra em modo de sketch. Vamos executar um comando, o nosso primeiro comando será um comando para a criação de circunferências, o comando circle, as opções que surgem na janela de propriedades quando se cria uma entidade bidimensional, definição das entidades bidimensionais, nomeadamente o conceito de relações geométricas. Aqui vamos ver como é que as podemos criar. Existem várias formas, de uma forma automática, utilizando o arrastar e largar, através do próprio Property Manager, mas também como é que podemos apagar e editar as relações geométricas após terem sido criadas. Monitorização da status bar para verificação do estado do sketch, assim como também apagar as entidades geométricas e a atribuição de relações dimensionais, ou seja, para definir a dimensão das nossas entidades bidimensionais. Clicando em Extrude Boss Base, neste caso vamos então chamar um Extrude Base, porque vai ser a primeira operação. Clicamos e o que é que acontece? O software está a pedir para selecionar um plano para saber onde é que vamos realizar o tal esboço. E pensem nisto deste modo. Se querem que este tubo fique como um pilar, ou seja, com uma orientação vertical, lembrem-se que vão executar o vosso esboço se calhar num plano horizontal, ou seja, o esboço vai surgir aqui e quando pedirem para que a extrusão seja executada, o que vai acontecer é que ele vai acrescentar volume nesta direção, ou seja, na direção Y, ou seja, vocês desenham aqui e ele irá fazer a extrusão nesta direção, pode ser tanto para cima, como nesta orientação, tanto para cima como para baixo. Isso é indiferente. Se pretendessem o tubo com uma orientação horizontal, se calhar seria boa ideia selecionar ou o plano frontal ou o plano direito, porque neste caso iriam ter o tubo a deslocar-se para lá ou para cá e no plano frontal teriam para ali ou para ali, ou seja, para a frente ou para trás. Eu vou selecionar o plano topo e no momento em que clicar vão verificar que o plano vai rodar de forma a mostrar-se de frente para mim, ou seja, ortogonalmente ao meu campo de visão. Isso é fundamental. Vocês devem, sempre que possível, trabalhar com o sketch ou criar o sketch não no modo perspético, como agora se encontra, mas sempre de frente para vocês. Iremos ver como é que isso faz, mas isso é fundamental para que evitem alguns erros que acontecem com bastante frequência. Vamos então selecionar o plano e ele nesta primeira fase ele vai nos auxiliar. Reparem que ele vai exatamente, rodou o plano para nós e o que é que nós conseguimos ver aqui de novo? Conseguimos ver aqui este referencial e ali no meio temos a nossa origem e já agora verifiquem que surgiu o tal ícone que eu vos falei há bocadinho, que de facto indica que estamos no modo de sketch. Este é o ícone que representa um sketch, ok? Reparem que ele também está aqui no canto superior esquerdo. Se eu clicar aqui ou aqui, é exatamente a mesma coisa, permite-me sair do sketch. Agora que temos um sketch aberto, também já devem ter notado que a barra de ferramentas, ou seja, o nosso Command Manager, alterou para o separador sketch e temos disponíveis uma série de ferramentas. Eu não vou explorar o que é que cada uma destas ferramentas faz. O que vamos fazer é, vamos utilizá-las à medida que elas vão sendo necessárias e sempre que surge uma ferramenta nova, eu explico. Acho que seria bastante desagradável agora explicar o que é que o command line faz, depois o circle e sem ver nada de concreto a acontecer. Acho que é mais fácil assim, ou seja, vamos falando e vocês vão vendo como é que cada uma destas ferramentas funciona à medida que elas vão sendo necessárias. Neste caso eu vou utilizar então o comando circle. E como é que eu posso invocar o comando circle? Pura e simplesmente carregando aqui no ícone. E reparem que neste momento nós já temos aqui uma barra,
uma série de opções, que neste caso até só são duas, que me permitem criar a circunferência baseada no centro e no raio, ou então em 3 pontos. Okay? Reparem que a sequência é sempre de acordo com os números. Primeiro centro, segundo raio. Ok? Vamos então aproximar a nossa circunferência. Eu deveria fazê-la aqui mesmo na origem e vocês vão já perceber porquê. Mas vou fazê-la fora, para explicar aqui outros conceitos que de facto são básicos, e são básicos não, servem de base à criação de formas, sketches aqui no SolidWorks. Existem aqui duas coisas muito importantes, que é a correta definição do sketch. Ok? Lembrem-se desse termo porque de facto é importante. Então eu vou desenhar a minha circunferência num sítio aleatório. Nesta fase não faz muito sentido acompanharem, mas se quiser podem acompanhar. Pronto, desenhamos uma circunferência e o que é que vocês conseguem verificar? Conseguem verificar que aqui do lado agora já nos apresenta alguns parâmetros. Este parâmetro diz respeito à posição do centro relativamente a x e em y, e este parâmetro diz respeito ao raio da circunferência. Quer dizer que eu posso alterar aqui o raio, vamos imaginar para 50, e acontece isto e tem 50 exatos. Para quem vem de outros softwares CAD, a tendência para usar esta barra lateral, ok, é bastante grande. E não o devem fazer. Isto porquê? Porque no SolidWorks o que acontece é que vocês têm que pensar que estão a fazer o vosso sketch, o vosso esboço como tal. Ou seja, como sendo algo que é de facto um esboço. Não se preocupem com as medidas, tentem atingir mais ou menos a forma que pretendem. No caso de uma circunferência foi bastante simples, utilizei pura e simplesmente o comando de circunferência e obviamente isto criou uma circunferência perfeita. Mas a ideia aqui é criar um esboço, algo que se assemelha àquilo que vocês querem, sem preocupações tanto com as dimensões como com as dimensões, e aqui refiro-me concretamente às dimensões do objeto, mas também às dimensões de localização do objeto face a outro referencial. Neste caso, o que é que temos aqui? E vamos começar por um conceito aqui dos softwares de modulação paramétrica, que é o conceito de relações geométricas. Algo que há uns anos atrás surgiu, por exemplo, no AutoCAD, em que é possível criar, parametrizar a geometria, mas no AutoCAD, e eu estou a falar concretamente neste software, e não, era algo que eu nem queria falar, mas nos softwares CAD bidimensionais, vocês quando querem criar um objeto, vocês têm que saber de antemão a posição exata em que ele vai ser criado, assim como a dimensão exata do objeto. Só depois é que o objeto irá surgir. Ou seja, primeiro vocês dizem onde querem um objeto e depois definem o tamanho do objeto. E depois o objeto surge. Aqui não, aqui desenha-se e só depois é que se atribui esses parâmetros. O que acaba por ser mais intuitivo, apesar de que quem vem dos softwares CAD bidimensionais parece um bocadinho estranho, mas é muito mais prático fazer deste modo, muito mais intuitivo do que fazer ao contrário. Mas pronto, isto, quem está a começar agora na modulação vai achar isto perfeitamente natural. Quem vem dos softwares CAD bidimensionais encontra sempre alguma resistência nestes conceitos, mas é perfeitamente natural, depois rapidamente se habitua e depois acha que os outros é que estão mal, não é? Mas são formas diferentes de trabalhar. Muito bem, o que é que acontece aqui? Quer dizer que se eu clicar, por exemplo, aqui neste centro, e arrastar, eu consigo arrastar livremente o meu objeto, assim como também consigo alterar aqui livremente o raio do meu objeto, apesar de que, se bem se recordam, eu alterei isto para 60. E reparem que qualquer coisa que eu faça com o rato deforma imediatamente o meu objeto. Quer dizer que neste momento o objeto não se encontra definido. Notem, mesmo que altere a posição do centro disto, vamos imaginar que isto passa para 50, vou carregar no tab, 50, com toda a facilidade, ou sem querer eu consigo alterar isto, e se pensarem um bocadinho isto pode ser um bocadinho perigoso, não é? Porque acidentalmente eu posso alterar a posição e a forma do meu objeto. Como é que eu consigo definir isto? Através de duas formas. Primeira, utilizando relações geométricas, e não por esta ordem, ok? Vocês podem
primeiro usar de facto as relações geométricas e depois atribuindo dimensões. Ou atribuindo primeiro dimensões e depois as relações geométricas. Tanto dá. Vamos então começar a atribuir algumas relações geométricas. Uma forma muito fácil de atribuir as relações geométricas é, vamos a fazer aqui outro círculo. É, no momento de criação, dizendo, por exemplo, que o centro já se encontra na origem. E reparem que quando eu aproximo o rato da minha origem, ele tem aqui uma coisa tipo um tracking, não é? Que me está a mostrar, ok, está ali orientado na vertical com a origem, com a horizontal e por aí fora. Inclusivamente eu consigo até orientar com o centro daquela circunferência que já ali está. Mas eu vou orientar com este. E quando aproximo, vocês notem que aparece ali ao lado do rato um ícone amarelo. Já agora aquilo significa, é o símbolo da relação de coincidência. Eu vou clicar e vou arrastar. Neste momento, este objeto e este centro já têm uma relação de coincidência com a origem. O que quer dizer que se eu tentar arrastar, ele já não mexe. Ou seja, ele está fixo naquela zona. Já não mexe. A única coisa que vai mexer será o seu diâmetro, o raio. Mas a posição já não mexe. Já está ali, está estacionária. Ok? Vamos tentar por aqui 10 e reparem que eu estou a clicar e a fazer 20 e ele não mexe. Como disse, este parâmetro aqui do lado esquerdo, ok, não é de todo importante. Certo? Serve para ficar com uma ideia caso necessário. Mas vou-vos ser sincero, eu praticamente nunca olho sequer para esta zona aqui, porque de facto é muito secundário. Vamos apagar uma entidade, também é algo importante. Selecionam, carreguem na tecla Delete. No caso do macOS também acho que seja Delete e a entidade é apagada. Vamos posicionar esta circunferência agora ali. Como é que nós podemos? Pura e simplesmente clicar nela, arrastar, ok? Vamos tentar aqui novamente, arrastar e deixá-la pousar ali em cima da zona da origem e imediatamente criamos também uma relação geométrica de coincidência entre o centro da circunferência e a origem. Muito simples, muito fácil. Outra forma, e esta aqui utiliza-se quando não é possível arrastar o objeto, porque às vezes a complexidade não o permite, o que podem fazer, e muitas vezes iremos fazer, é selecionar o ponto de origem, carregar no controle e não largar, e selecionar o centro da circunferência, e reparem que o software nos apresenta aqui com algumas possibilidades. Tanto nos apresenta aqui junto ao rato, que é bastante útil e cómodo, ou como também nos apresenta aqui na janela de propriedades, ok? No Property Manager. Eu vou selecionar horizontal para vocês verem a diferença. Não vamos já para a coincidência, vamos só fazer a horizontal, que é para ser aqui uma restrição parcial, ou seja, não vamos tirar os graus de liberdade totais a esta circunferência. Vamos só bloquear na horizontal. Horizontal, notem o ícone, fazemos OK e agora arrastamos. Reparem que por muito que eu faça e que tente puxar agora esta circunferência para uma zona superior, não consigo. Notem também que fica tipo um fantasma da posição anterior. Isto é muito útil, ok? Sobretudo quando estamos a estudar movimentos. Ok, muito bem. Se porventura eu agora disser que este centro e esta origem têm agora uma relação de verticalidade, o que fazemos é que isto irá ficar, obviamente, limitado em termos de posição. Quer dizer que eu bloqueei completamente os graus de liberdade que tinha em termos de movimento, tanto horizontal como vertical. Como resultado, eu já não consigo mexer o centro da circunferência, mas consigo sim mexer o raio. Ok, duas formas interessantes de fazer a mesma coisa. Entretanto, também surgiu ali o símbolo da coincidência. Quer dizer, horizontalidade e verticalidade ao mesmo tempo na origem é igual a uma coincidência. Será que eu devo fazer assim, selecionar primeiro horizontalidade e verticalidade, executando estas duas operações? Não. O que eu posso fazer é imediatamente aplicar a relação de coincidência. Vamos fazer isso. Como é que eu posso apagar relações que já estão criadas? Notem que elas aparecem aqui a verde, caso não estejam a aparecer, porque existe essa possibilidade, caso estejam a utilizar uma versão do SolidWorks que já foi usada por outro utilizador, é possível que não estejam a aparecer isto. Clicam aqui e verifiquem se esta opção que aqui está, que diz View Sketch Relations, se encontra ativa. Okay? Pode estar desativada e se não estiver ativada,
ativem, ok? Pelo menos nesta fase é importante que ela esteja ativa. Depois podemos desativar mais à frente. Ok, vamos selecionar então este ícone, fazemos delete, este ícone, fazemos delete, este ícone, fazemos delete. E de repente temos outra vez a nossa circunferência com todos os graus de liberdade que precisamos. Ok? Agora eu vou fazer aqui a relação de coincidência. Selecionei o centro, seleciono a origem, faço coincidente e tem exatamente a mesma coisa, mas com menos relações. Devem sempre apontar para a situação em que tenha menos complexidade e que seja mais fácil para vocês e que demorem, sobretudo, também menos tempo a executar. Ok, em termos de relações, este objeto já se encontra bloqueado. No entanto, eu consigo olhar aqui para baixo e tenho aqui nesta informaçãozinha a dizer que está underdefined, ou seja, não está definido. O que é que falta? Falta dar aqui qualquer coisa que me permita definir este raio ou diâmetro. E isso, obviamente, será através de uma dimensão. Eu como é que posso dar a dimensão? Repararam que, sem querer, eu carreguei aqui na circunferência e sempre que eu clico numa entidade, surge uma barra com ferramentas que se adaptam à seleção que neste momento se encontra ativa. Isto é extremamente útil, ok? Quer dizer que eu não preciso navegar sempre até aqui ao meu Command Manager, sempre que quero fazer alguma coisa. Eu posso aproveitar e verificar se efetivamente aquilo que pretendo está ali. E de facto está, ok? De facto está. Tenho aqui esta situação que é o Smart Dimension, que é precisamente aquilo que eu quero usar, que é precisamente este que está aqui, o Smart Dimension. Reparem que ele tanto surge aqui, como também surge quando clico, está ali. E também temos aqui outra opção que diz Auto Insert Dimension. Reparem, ele imediatamente percebeu que eu pretendia colocar o diâmetro. Eu não vou aceitar, eu vou cancelar esta opção. Repare que nós temos aqui algumas opções. Esta é para dizer que aceitamos. Esta será a situação que não queremos voltar ao valor original. Não vai adiantar de muito. Com a cota neste momento como se encontra, com a dimensão como se encontra, ela encontra-se ativa. Se porventura desativaram, como eu acabei de desativar, é muito simples. Clicam, por exemplo, ali e carregam no delete para voltar à posição inicial. Vamos então fazer agora com o Smart Dimension. Notem. Vem aqui, selecionam Smart Dimension, ou se preferirem ali, vamos clicar, Smart Dimension, não é tão rápido, tem que selecionar o que é que pretendem, ok, no outra situação nós poupamos um passo, e agora selecionam a entidade que pretendem dimensionar, que neste caso será, obviamente, aqui este diâmetro. E no caso deste diâmetro, o que é que eu pretendo? 15, 16, 17. Vamos pôr com 17. Ou seja, o nosso tubo vai ter 17 de diâmetro. E já está. O que é que aconteceu? O que aconteceu foi que nós ficamos com o nosso sketch todo a preto. Ok? Mas nem sempre é fácil verificar se está tudo a preto. Porquê? Porque pode haver um pequeno nó que está azul e é difícil de ver. Para ter a certeza absoluta que o nosso sketch, pelo menos até o momento, se encontra definido, e atenção, não é obrigatório que o sketch esteja sempre definido. Às vezes faz sentido, ou até nem dá muito jeito que ele fique totalmente definido, porque quero alguma flexibilidade no meu sketch, quero manipulá-lo, ainda não sei bem como é que ele está, é um desenho de conceito, é um esboço, ainda não sei como é que, ainda não tenho ideia daquilo que pretendo, então deixo o meu sketch um bocadinho solto para poder manipulá-lo mais à vontade. Mas neste caso, e como sei exatamente aquilo que pretendo, eu sei que quero totalmente definido e consigo olhar aqui para baixo nesta barra de estado que efetivamente o sketch está fully defined. E com isto acabamos por definir um sketch tanto com relações, mas também com uma dimensão. Foi uma explicação um bocadinho demorada, mas é essencial para que vocês percebam efetivamente como é que estes programas de modulação paramétrica funcionam. Todos eles têm esta situação de criação de relações geométricas e associadas à criação de dimensões que vão ajudar a definir depois o resto do elemento.